Conheça a Ideal, soluções all-in-one para o onboarding digital que verifica a identidade dos seus usuários e faz a gestão de risco do seu negócio, atendendo às normas de compliance com extração de dados de documentos por OCR, autenticação por biometria facial, validação de documentos, consulta de informações cadastrais em mais de 250 fontes de dados por background check, disponível por API ou SDK. Ideal. Nossos clientes costumavam organizar o recebimento dos caminhões para carga e descarga através de planilhas. E isso era um caos. Formava-se filas de caminhões, pagava-se diárias, multas e também estadias. E a equipe de logística não tinha tempo para mais nada. E nem para um cafezinho. Já vou. Mas a boa notícia é que o sistema de agendamento de carga e descarga da Fretify finalmente trouxe a solução. Leve o veículo certo para a doca correta no horário agendado. Elimine atrasos e filas desnecessárias na sua portaria. Temos um sistema de gestão de docas e pátio com o melhor custo-benefício do mercado. Viemos para facilitar a vida do profissional da logística. Mais de 8.300 profissionais da logística já utilizam a Fretify. Junte-se a nós, solicite uma demonstração. Olá, somos a Log School, a escola de logística que reúne profissionais com experiência de mais de 20 anos em logística. Com nossa metodologia de estudar, praticar e transformar, garantimos o acesso à educação inclusiva, de qualidade e equitativa. Temos conteúdos verticais de especialização para aperfeiçoamento profissional, soft skill para desenvolver habilidades em comunicação e hard skill para conhecimentos em ferramentas profissionais de logística e supply chain. Tudo isso em uma plataforma online, prática e acessível, com professores atuantes em diversos cursos corporativos, universitários e até de pós-graduação em diversas instituições. São mais de 4.800 alunos transformados, mais de 570 aulas e mais de 300 horas de videoaulas, e muito mais números. Foque na experiência do seu cliente e deixe que a Log School prepare seu time. Venha para a Log School. Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar início a mais um painel da 9ª edição da Log Conference, né? A Log Conference começou em 2020 e se tornou aí a maior conferência online de logística e supply chain que a gente vem acompanhando aí, tá? Qual que é o objetivo da Log Conference, né? O objetivo é trazer justamente conteúdos, né, para o profissional, né, de logística e supply, né, só com conteúdo em um formato diferente, um conteúdo no formato de buscando aí a experiência das pessoas que estão participando. Então, a gente levanta um tema e desse tema a gente gera um bate-papo com pessoas que têm uma bagagem interessante, que podem contribuir, né, em muito e agregar conhecimento para esses profissionais que estão assistindo, né? Então, é um conteúdo que geralmente você não vai encontrar de maneira acadêmica, vamos falar assim, né? Então, e aí acaba que os profissionais que estão lá assistindo, eles veem lá alguma coisa que foi discutida, né, no painel, que ele vai ver, que ele vê que aquele mesmo problema, né, aquela mesma situação que ele vê na operação que ele atua, e ele pode, né, buscar aquela solução e aplicar, né? A gente já viu muito depoimento assim, isso que é o legal. Então esse é o propósito, o fim, né? Levar para essa comunidade logística essa troca de conhecimento, essa troca de informação, tá? Bom, meu nome é Daniel, eu sou diretor aqui da Log School, né? Uma das empresas que fazem a LogConf, juntamente com a Fretify, né? E a Log School era uma startup aí para capacitação de profissionais de logística. Então, a gente desenvolve as universidades corporativas trazendo conteúdo de logística para dentro aí das empresas, tá? Eu agradeço a presença, primeiramente, de todo mundo que está aqui nos assistindo. Agradeço também os nossos convidados, eles vão se apresentar daqui a pouco, né? A Cleia, ela é gerente de suprimentos na operação logística no Grupo Boticário, e o Fernando Sartori, ele é CEO e founder da Uelo, né? Eles vão se apresentar com mais calma aí para vocês, tá? O Cleia e Fernando, né? Obrigado pela presença, né?
queria que vocês se apresentassem aí, tá? Começar do Fernando. Perfeito. Olá, Daniel. Olá, Cléia. Super prazer estar aqui com vocês para poder compartilhar um pouquinho aqui da minha experiência, da nossa experiência também como empresa. Tem sido uma longa jornada aí de transformação em logística. Certamente tem muito mais ainda, né, para a gente desenvolver, né, nesse mercado. Esse mercado, diria que a transformação nesse mercado está só no começo. A gente vive fases e fases, né, de transformação. Então, já teve transformação nos anos 90, nos anos 2000 com e-commerce, anos 2010 aí com soluções uberizadas, e estamos aqui, né, tentando decifrar quais são os próximos passos. Tá? Então, como o Daniel falou, meu nome é Fernando, eu sou fundador e CEO da Uelo. Rapidamente, a Uelo é uma solução inteligente, né, que oferta transporte e tecnologia, né, para operações que buscam melhorar a visibilidade, performance, mais integração e uma experiência diferenciada para os seus clientes. A gente oferta um produto que vai desde a execução até a oferta de tecnologia para empresas que buscam melhorar a sua logística. Então, empresas que tenham a frota própria ou uma rede própria logística, elas podem também usar o nosso sistema. Já estamos nessa jornada há mais ou menos 6 anos e meio para 7 anos. Passamos por rodada de investimento, né, como uma startup, né, desse segmento, e recentemente nós fomos adquiridos pela Lojas Renner S.A. e hoje fazemos parte aí do ecossistema da Lojas Renner. Bacana. Obrigado, Fernando, pela disponibilidade, por estar aqui conosco. Muito Cleia, obrigado. qual com você aí? Olá, Fernando. Olá, Daniel. Tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês também. Sou a Cleia Dandolin, sou formada em análise de sistemas, mestre em gestão de fornecedores pela UTFPR e atuo aí na área de suprimentos há mais de 15 anos. Nos últimos anos estou focada aqui na área de suprimentos, mas mais direcionada para a categoria de logística. Sou gerente de suprimentos de logística do Grupo Boticário e aqui eu lidero um grupo de negociadores de logística global, desde a aquisição de insumos logísticos, armazenagem, operador logístico, transportes. E aqui com o time de transportes é onde nós contratamos aí os parceiros do First Mile, do Middle Mile e do Last Mile, né? Somos um grupo com 7 marcas próprias, que está presente em 16 países e atua em diversos canais, distribuidores, lojas, e-commerce, marketplace e milhares de revendedoras que atuam com venda direta. Então, temos um escopo aí bem abrangente e bem divertido também. Vai ser um prazer trocar aqui algumas informações com vocês. Bacana. Obrigado, Cleia. Obrigado pela disponibilidade de estar aqui com a gente, né, pelo tempo também. Bom, vamos lá, né? Primeiramente, pessoal, né, o tema, né, tem tudo a ver com a questão do Last Mile, né, a questão da inovação ligada ao Last Mile, né, para justamente as organizações, né, como um todo, né, fornecedores, tudo, o que eles podem ganhar com isso, né? Esse é o objetivo aqui. Então, a última fase de um processo de entrega, né, no caso o Last Mile, a última milha, né, é considerada aí, né, por muitos aí como a fase mais importante, falar assim, dentro de um processo, né, de entrega em si, né. A própria Cleia falou aí, né, de first, middle mile, né, e o last mile é considerado aí como o pior, né, vamos falar assim, o mais, não o termo pior ficou esquisito, né, vamos falar assim, o mais complexo, né. Ah, mas por quê, né? Então, a tendência hoje do Last Mile, isso não é de agora, mas já de algum tempo, né, é de deixar o produto mais próximo do consumidor final. Então, quando esse consumidor ele vai fazer a compra, ele vai comprar alguma coisa, a tendência é esse produto esteja mais perto dele, né? Quanto mais perto, menor o custo, né? Vários benefícios que tem com mais rápida entrega, entre outros, que vão auxiliar nessa questão de se atingir, né, ter um processo mais robusto, vamos falar assim, na questão de entrega, né. E aí, justo essa questão do last mile também é muito ligada, vamos falar assim, à satisfação do cliente em si, né, muito está nessa questão do last mile, então por isso que hoje ele é muito difundido, né,
né? Ataca-se muito o last mile por causa disso. Porque, por exemplo, você vai fazer uma compra, né? Toda aquela jornada ela já fica disponível para o cliente, né? Do produto, onde que ele está, até a casa dele. Então, ele já recebe lá onde que o produto está, vai chegar aqui em casa daqui 2 dias. Então, já gera uma expectativa, né? Então, a satisfação do cliente ela está muito ligada justamente às duas coisas, a expectativa versus percepção, né? Então, quando ele fez a compra e falou que vai chegar daqui 2 dias, gerou expectativa nele. E aí a percepção vai ser quando ele chegou, pelo menos atingiu, ó, em 2 dias chegou. Então ele ficou satisfeito. Mas você pode superar a expectativa dele, né? Chegar em um dia somente, chegar no mesmo dia, né? E aí isso reflete lá na organização como um todo, né? A qualidade, né? Hoje com as redes sociais aí, né? Como é que está essa organização? A pessoa faz compra já pesquisando como é que está a organização em si, quando é questão de entrega, né? Se ela realmente entrega em dia, se não, né? Então a pessoa já pensa muito nisso, né? Então isso é o que a gente vai discutir hoje aqui. Como que a inovação pode, né, ajudar, né, nessa questão do last mile, tá? Então eu fiz um briefing aqui em geral, né, para a gente começar a discutir. Vou começar aqui com o Fernando. Fernando, né, baseado nesse briefing que eu dei aqui, bem, né, bem, vamos falar assim, bem raso, né, falando assim da questão da jornada de compra, né, do cliente, né, essa questão de satisfação, tudo em si. O que você enxerga hoje como impacto positivo e negativo, né, do last mile dentro da operação logística? Bom, é uma pergunta complexa, mas como que eu enxergo? Na verdade, existe uma oportunidade de você se diferenciar no last mile, né, e transformar, digamos, uma etapa básica, né, como era tratado até pouco tempo atrás, pouco tempo, leia-se aqui, talvez 5 anos, 7 anos atrás, como apenas mais uma etapa da logística. Se as empresas que estão olhando com mais carinho e tirando, digamos, proveito, né, sabendo explorar isso como até como uma ferramenta de venda, de retenção, vem hoje o last mile como um promotor, né, um promotor da experiência, né? É muito fácil também, né, isso se transformar num detrator, ou simplesmente destruir todo o ciclo, né, de expectativa, de todo o ciclo de pedido, tanto da empresa, né, contratante, quanto do cliente final. Tá? O que a gente tem visto é que empresas que têm olhado com carinho e têm investido bastante em tecnologia, em antecipação de problemas, em tracking, até mesmo na própria gestão para garantir, né, que o prazo vai ser cumprido, né, que a operação de fato tem previsibilidade, elas têm conseguido resultados melhores e elas têm conseguido atrair clientes que optam por aquela loja ou por aquela empresa por conta da confiabilidade, né, da previsibilidade. Ela sabe que ela vai comprar ali e vai chegar. Isso tende a ser até um fator de diferenciação. Eu acredito que, até falando um pouco por experiência nossa, a pandemia acho que foi um grande divisor de águas, principalmente para o e-commerce, né, com maior penetração online, pessoas não podendo sair de casa, investindo mais nas compras online. Muitas pessoas fizeram compras pela primeira vez e houve um período de grandíssima ansiedade. A gente sentiu muito isso na nossa plataforma. Então, as pessoas queriam saber, elas compravam e já queriam saber se ia ser entregue. Por mais que o prazo, às vezes, era ali de 2, 3 dias, dependendo da região, mas elas tinham uma ansiedade ali de querer saber onde está meu pedido. E o que a gente percebeu também é dar ferramentas para que elas possam acompanhar, antecipar e saber o que está acontecendo, ajudava a resolver essa ansiedade e melhorava a experiência no final. Tá? Como é que a gente sabe que melhora a experiência no final? A gente também mede isso. A gente faz uma pesquisa de NPS, né, o Net Promoter Score, ao final das entregas, para ver se o cliente reconhece, né, que foi uma boa experiência, se o entregador foi cordial, se ele entregou certinho, se ele seguiu os procedimentos, se o tracking funcionou, se a pessoa conseguiu acompanhar e se isso foi útil para a experiência dela. Então, além do cumprimento, dá para exceder também essa expectativa, melhorar essa percepção e ofertar algo a mais, algo que pode deixar uma boa impressão. Tá? No geral, né, a gente consegue dar digamos assim, se a gente segue um caminho feliz, a gente consegue dar uma boa experiência e esse cliente tende a voltar, porque ele gosta, ele quer ter essa experiência novamente, ele vai se sentir confiante de voltar a fazer compra naquele local. Existe um outro lado também, em termos de custeio, de otimização, que aí foge um pouco da questão da experiência, mas o last mile é uma das etapas mais caras, tá, do ciclo do pedido. Dentro da logística, na maioria dos casos, ela é a etapa também mais cara, pode chegar a representar
60%, 70% do custo logístico daquele pedido. Tá falando especificamente de e-commerce, óbvio que isso depende, região a região, serviço a serviço, mas costuma ser uma etapa cara, que precisa ser bem otimizada, senão ela se torna mais cara ainda. E existem várias coisas que podem dar errado no processo do last mile e algumas poucas que podem dar certo. Então, investir nessa gestão, né, de garantir, ter o cliente acompanhando, inclusive até colocando o cliente para participar do processo, esse é um ponto importante também, né? Acho que acaba tirando um pouco dessa ansiedade de você fazer o cliente participar desse processo. Tudo isso pode fazer com que o serviço seja bem executado, saia mais barato, porque não conseguir entregar sai mais caro do que entregar, porque você vai ter que fazer uma nova tentativa, e no geral você não cobra, né, essa segunda tentativa ou terceira tentativa. Então, é importante que se acerte de primeira, cumpra o prazo e dê visibilidade do que está acontecendo para o cliente final. Não, bacana. E Cleia, você quer acrescentar algo que o Fernando falou? Você concorda com ele? Você acha que é isso mesmo? A questão do last mile em si? Dos impactos, né, que a gente está falando? Sim, é isso mesmo. Acho que o Fernando colocou bem. Essa questão do custo, ela é muito crítica, né? Porque a gente sabe que hoje o frete, ele é um fator que pode ser decisivo no momento da compra, né? Não só o custo do frete, como o tempo de entrega. Então, a gente já sabe que muitos clientes, muitas vezes, encerram os seus carrinhos de compras, no caso de um e-commerce, ou mudam os seus fornecedores por conta do custo do frete ou do prazo de entrega. Então, sim, cada vez mais o last mile está sendo muito mais relevante nessa jornada aí do consumidor também. Não, bacana. Exato. É uma etapa, né, mais passiva, assim, de erro, né? Vamos falar assim. Igual o Fernando falou, né? Brincando, né, Fernando? Vamos falar assim, bem planejada, bem acontece muito problema, mesmo assim, né? Mesmo a gente planejando, né, tendo todo um, que a gente vai falar depois aí também, todo um suporte aí de tecnologia no meio, a gente está passivo a problemas que acontecem, por exemplo, de infraestrutura, né, da própria cidade que está passando, né, vários problemas podem acontecer com caminhão, com motorista, com várias coisas podem acontecer, e dá o erro, né, não chegar na data que se esperava, né. Mas também tem os impactos positivos, que é justamente a questão da satisfação que o cliente vai levar e a organização vai ganhar com isso, e ganha também nas vendas, né? Você tem um impacto lá no final de venda, né? Você vai vender mais, né? Se você está tendo uma repercussão melhor, com mais qualidade, a tendência é você vender mais, né? Então, é um ciclo que fica bem ciclo, bem constante, né? Não sei se vocês concordam, né? Sim, sim. E só um comentário rápido, né? Durante a pandemia, né, muitas pessoas compraram pela primeira vez, e essa primeira impressão ela era importante, né? Porque para quem comprou pela primeira vez, possivelmente tinha ali uma dúvida, né, se fazer sentido comprar online, se era seguro. E querendo ou não, a logística, né, se ela foi bem executada, possivelmente essa pessoa continuou comprando. Se de primeira, se ela não foi bem executada, essa pessoa pode ter continuado no varejo físico, né? Tem esse ponto também, né, de retenção. Ter saído com uma impressão negativa da marca por uma experiência não bem sucedida, né? É isso aí. Bacana. Continuando, até falando um pouquinho ainda mais, né? Eu acho que tem tudo a ver a próxima pergunta, né? Eu vou passar para a Cleia para começar respondendo, né? Até falando, né, Cleia, para se atingir, né? Para você conseguir justamente esses impactos, né, positivos aí do last mile, né? Você mitigar mais os negativos, a gente precisa pensar muito na questão dos fornecedores que vão executar essa operação, né? Na sua experiência aí, né, como gestora, justamente nessa parte de fornecedores, né, que vão executar esse last mile, entre os outros miles, né? Como que são qualificados, né, esses fornecedores de operações, né, na sua opinião? Bom, aqui na empresa a gente tem alguns processos de homologação de fornecedores, temos também áreas específicas de desenvolvimento de fornecedor, e para o Last Mile, especificamente, a gente desenvolveu um processo exclusivo para fornecedores do Last Mile, para transportadoras
que operam com o Last Mile, que é um pouquinho diferente do processo de homologação de transportadoras de outras operações, né? Então, basicamente, esse processo está subdividido em 4 etapas: prospecção, homologação, a integração tecnológica e aí a etapa de Go Live de operação. Como é que acontece cada etapa? Na etapa de prospecção, num primeiro momento, nós fazemos a prospecção, a área de suprimentos ou até a área de logística, vai ao mercado buscar potenciais transportadoras, ou as transportadoras vêm até nós. E aí, a gente, nesse primeiro approach, a gente envia um formulário para as transportadoras com uma série de informações que nós precisamos saber, para que a gente analise isso e entenda se aquela transportadora é um potencial fornecedor, se ela consegue atender a nossa operação, se ela atende os nossos requisitos diversos, né? Legais, tecnológicos, de nível de serviço, de sustentabilidade, de saúde financeira, enfim, uma série de questões. E após o retorno das transportadoras, a gente faz uma análise. Suprimentos, área técnica, outras áreas que são envolvidas no processo, para concluir se essa transportadora ela é um potencial fornecedor, ela tem alguma aderência ao nosso processo ou não. Se ela estiver ok, aí a gente passa para o cadastro e o fornecedor ele fica na nossa base de fornecedores cadastrados. Na sequência, nós iniciamos o processo de homologação, que muitas vezes a gente pode prospectar, analisar um fornecedor, cadastrar esse fornecedor, mas eu ainda não tenho nenhuma oportunidade naquele momento para aquele fornecedor, então ele só fica cadastrado. Quando aparece alguma outra oportunidade, nós vamos homologar. E nessa etapa de homologação, o que nós fazemos? Nós, basicamente, temos outros 3 steps aqui, que passa pela uma avaliação da área de suprimentos, que avalia basicamente a documentação legal, documentos e infraestrutura necessária para atender a nossa operação, né, para que aquela transportadora entre em funcionamento, e também providenciamos uma auditoria técnica. A área de compliance faz uma análise também de todos os documentos legais para entender se está 100%, se está tudo ok, e a área financeira faz uma análise da saúde financeira dessa empresa. Estando ok todas essas etapas, o fornecedor fica, então, apto a nos atender, a participar das concorrências, dos bids, dos projetos pilotos, dos estudos colaborativos, enfim. Aí, nesse momento, é que a gente diz que esse fornecedor ele pode entrar para a nossa base e começar a participar das concorrências. E aí, a gente, havendo oportunidades já mapeadas, né? A gente tem um pipeline de iniciativas já construído, a gente conecta, então, esses parceiros a essas oportunidades já mapeadas, faz o processo de negociação, né? Vai para as mesas de negociação, como a gente chama, mas é muitíssimo importante que, nesse momento, a gente já saiba se aquele fornecedor ele está apto a nos atender nos requisitos de tecnologia, porque essa é uma parte que pode, infelizmente, derrubar alguns fornecedores dos processos de negociação. Se o fornecedor não conseguir se conectar com a nossa plataforma, ele não pode seguir, porque esse é um requisito obrigatório. Então, nós temos também uma etapa, após as negociações, que é a etapa de integração. No entanto, a gente já analisou esses requisitos, né? Se ele atende aos requisitos de tecnologia, nós já analisamos lá naquele primeira etapa da prospecção. Uma vez que esteja tudo ok, todos os processos atendidos, todos os requisitos atendidos, negociação finalizada, fornecedor é vencedor, ele vai agora conversar com o nosso time de tecnologia e aí vai startar todo o processo de integração, ou seja, todas as integrações sistêmicas, as APIs, e é aqui que vai acontecer, então, as trocas de informações, né? De criação de pedido, de tracking, comprovante de entrega, enfim, todas as integrações que são necessárias para startar a operação. Finalizada essa etapa de integração, aí sim é que o fornecedor entra em operação
e aí ele passa a conversar diretamente com o time de logística, área de transportes, onde aí começa a virar vida real, né? O dia a dia começa a acontecer ali, mas antes o fornecedor tem que passar por todas essas etapas, do cadastro, da homologação e da integração com a plataforma de tecnologia. Em resumo, é isso, Daniel. Não, bacana, né? O processo, né, exige, né? Se você quer como se diz? O mercado está muito acirrado, a concorrência está grande, né? Então, a exigência também tem que ser, né? Então, essa escolha, Cleia, né? O tempo de vida da empresa, geralmente tem algum histórico. Ah, não, as empresas mais novas costumam ser mais, né, ter uma percepção melhor, as empresas, não, as empresas mais maduras já têm um tempo de mercado, fica mais fácil conseguir isso. Como é que está a visão disso aí de vocês lá? Na verdade, a gente não tem essa correlação entre o tempo da empresa. É muito mais uma correlação em quanto aquela empresa está disposta a trabalhar de forma colaborativa para construir essas comunicações, essas integrações conjuntas. Então, não depende tanto do tempo da empresa e nem do tamanho da empresa. Às vezes é uma empresa grande, mas ela não está disposta, e às vezes até, de certa forma, tem alguns outros processos burocráticos, e ela não está tão disposta a entrar ainda nessa construção. E outras pequenas falam, não, vamos junto, não estou pronto, mas estou disposto a aprender e a construir com vocês também o que for necessário, né? A gente também dá um suporte para a empresa que está entrando, desde que demonstre interesse. Então, não é tanto em relação ao tempo e nem ao tamanho da empresa, muito mais a disponibilidade e interesse em querer participar, de fato, querer fazer essas integrações, né? Estar agora trabalhando de uma outra forma, que não basta só entregar o produto, é preciso que tenha uma comunicação de como é que esses processos estão acontecendo, a rastreabilidade dessa entrega, a gestão das informações, os KPIs que essa empresa está utilizando para nos mostrar como é que o processo está acontecendo, onde não está acontecendo como deveria, né? Onde os SLAs não estão sendo atendidos, o que é que a empresa está fazendo para melhorar ou para resolver, o que é que eles têm de informações que podem compartilhar conosco para a gente juntos tomar também algumas medidas e resolver o problema, porque no fim do dia o que nós queremos é que o nosso cliente fique satisfeito e seguro de que ele vai comprar um produto, ele vai pagar o preço justo pelo frete que está ali, de preferência o melhor preço que qualquer outra plataforma possa oferecer, que ele vai ter um prazo de entrega curto dentro daquilo que é possível do que foi vendido para ele e que ele vai conseguir enxergar o produto dele em todas as etapas, receber e caso haja algum problema, ele tenha um canal para se manifestar e que esse canal, de fato, o atenda, né? Então, o que nós queremos é que no fim do dia o nosso cliente fique satisfeito e seguro de que a melhor forma de atendê-lo está sendo oferecida a ele, né? No fim, é isso. Não, bacana. Pegando um gancho aí, Fernando, na resposta, na explicação da Cleia aí, né, do processo aí dos fornecedores, né? Você viu que ela evidenciou aí a questão da empresa, né, até um requisito lá, a questão né, vou falar aqui a palavra inovação, mas inovação, ela nem sempre está ligada à tecnologia, a gente pode inovar de outras maneiras, mas ali ela evidenciou que a preocupação justamente com a integração, né, com o sistema da organização, né, então a empresa ela tem que pensar nisso aí. Como é que você, na sua visão, né, como tanto fornecedores como a própria organização como um todo, né? Como é que está essa otimização, né? Quais as ferramentas que hoje a gente tem para inovar, né? Quando eu falo inovar, nessa parte de tecnologia mesmo, dentro do Last Mile, né? Não, perfeito.
Bom, primeiro, acho que eu super concordo, tá? Que acho que a inovação não precisa depender de tecnologia, tá? Acho que tem muita inovação que parte de uma boa gestão, né? Um bom processo, um início, meio e fim bem definido. E também, quando as coisas não acontecem, né, no caminho feliz, o que faz parte do jogo também, né? Porque logística nem tudo são flores. Como que a gente trata, né? Como a gente canaliza isso para poder tratar. Tá? Então, acho que isso é um ponto bem importante. Acho que antes da gente começar a implementar ferramentas, plataformas, né, coisas mais complexas, a gente tem que ter, na verdade, um conhecimento primeiro, conhecer nosso problema, né? O que a gente quer fazer com aquilo. Né? Então, eu inclusive tenho uma experiência pessoal antes de Welling que eu consegui testar algumas coisas apenas com processo, às vezes nem Excel, né? Assim, só você ter um fluxo bem definido te ajudava a enxergar o que você precisava fazer. Inclusive, a própria ideia da Wello surgiu de ao ver que processos ajudavam, funcionavam, né, te elevavam, né, o negócio para um outro patamar, e que aquilo precisava ser escalado, né, precisava entrar, na verdade, aí sim que a tecnologia poderia auxiliar, e acabou sendo um dos empurrõezinhos aí para eu seguir o projeto da Wello. Mas entrando um pouco mais na questão de ferramentas, eu acredito que você precisa ter primeiro um bom planejamento, né? Então, pensando em logísticas mais nervosas, tem muito pedido, você precisa ver se você tem capacidade de executar aquilo ou se você tem parceiros, né, aptos e com capacidade a atender aquilo. Então, muito importante você ter um bom planejamento entre vendas e operação, né? Um sales and operations para garantir que aquilo, né, está bem conectado. Tá? A partir do momento garantindo que você tem essa capacidade, há formas e formas de você roteirizar, por exemplo, de você otimizar e alocar para diferentes tipos de parceiro. Tá? Então, dando um exemplo um pouco mais prático da nossa realidade aqui no nosso dia a dia, nós temos dezenas de milhares de pedidos que são clusterizados, a gente cria rotas em cima desses pedidos, né, que podem ser por região ou por destinos em comum de pedidos. Né? Existem formas e formas de se fazer isso, depende inclusive da própria densidade que a gente tem por região, perfil de pedido, tipo de veículo disponível, né? E acho que vale ressaltar, né? A gente trabalha com uma logística que ela não é fixa, né? A gente não tem parceiros fixos, nós temos um crowdship, né? A gente tem alguns parceiros em nuvem que, ao se publicar as oportunidades, eles podem ou não escolher por fazer aquele serviço. Então, a gente tem que organizar muito bem, né, as nossas rotas para que aquilo faça sentido, tanto para a gente financeiramente, quanto para esses parceiros e que a gente consiga garantir a execução. Tá? Então, a primeira ferramenta que eu acho que vale comentar é você ter um bom roteirizador, um bom otimizador, que leva em consideração restrições de tempo, de quilometragem, de volumetria do veículo, consiga priorizar aquilo que é mais urgente. Né? Isso pode haver aí dependendo da logística, você pode ter pedidos que vão ser entregues em horários ou períodos específicos. Então, tentar fazer tudo isso na mão é muito difícil. Tá? Então, aqui está um ponto que a tecnologia ela pode te levar para um próximo nível e elevar, né? Você consegue escalar a sua resolução de problemas. Por outro lado, não adianta nada você ter um bom roteirizador, um bom planejamento, e você não ter um bom monitoramento. Existem muitas coisas, né? Voltando até a nossa primeira pergunta, existem muitas coisas que podem dar errado na rua. Né? Então, o cliente pode não estar em casa, o cliente não recebeu o SMS ou o WhatsApp, então ele, por algum motivo, não sabe que está chegando, o endereço pode ter algum problema de referência ou de número, o cliente pode, inclusive, pedir para reagir. Né? Então, você tem que ter uma boa torre que está monitorando e um bom sistema, uma ferramenta que te dê visibilidade, inclusive, se possível, que te possibilite antecipar um problema e não deixar que ele aconteça. Então, por exemplo, o insucesso ele pode acontecer. Você chegar lá, não tem ninguém em casa, né? O motorista precisa avisar, rapidamente eu preciso responder, eu preciso ligar para o cliente, eu preciso dar uma instrução para resolver isso rápido antes que isso vire um problema. O problema, de fato, acontece quando você deixa ele cozinhando ali, né? Minutos, viram horas, isso retorna sem ter uma resolução e, às vezes, fica ali dias parado, né? Então, essa torre de controle é muito importante. Ter a visibilidade do que acontece também em tempo real, saber que aquilo foi entregue ou que houve um problema, também é importante. Então, ter uma conexão via um aplicativo ou algum outro tipo de plataforma é essencial. Né? Não dá, a gente não consegue mais operar nos dias de hoje com a logística do papel, que às vezes demora 5 dias para retornar um canhotinho, você não sabe se entregou. Enfim, acho que isso não é uma coisa mais
tolerável, né? Principalmente no e-commerce de hoje. A gente precisa saber o que está acontecendo e ter essa cadência bem definida. Então, ferramentas que promovem essa integração, essa visibilidade e que te permite otimizar, né, e fazer mais com menos, né, dentro dos recursos disponíveis na cadeia, seja recurso próprio, né, seja um veículo próprio, seja um parceiro, aí, como é o caso da Cleia, no Boticário, né, que você contrata, né, diversos parceiros, ou seja, um crowdshipping, acho que o conceito é muito parecido. Você precisa planejar algo que você consegue executar, ou seja, você precisa ter a capacidade, enfim, ter a capacidade adequada e garantir essa execução ao longo do dia. Muitas coisas vão dar errado, mas se você tiver tecnologia para ter essa visibilidade e antecipar, você minimiza e você consegue dar uma experiência diferenciada, na minha opinião. Não, bacana. Até se pensando, né, Fernando, logística reversa, né, o tanto que é complexo, né, a logística reversa, se não tiver uma tecnologia para auxiliar, né, como é que ficaria, né, essa garantia, Exato. né? Se até você me permite aqui, não quero estourar o tempo, mas eu tinha uma experiência muito particular com logística reversa, bem no começo da minha carreira. Eu percebi que os transportadores, eles utilizavam sistemas de entrega para fazer reversa. E muitos deles davam visibilidade, né, do processo de entrega a partir do momento que você tem o pedido em mãos, né? Então, recebi o pedido, a partir daí eu vou fazer o processo de entrega. No caso da reversa, você só tem visibilidade nesse mesmo sistema depois que você coleta o pedido. Só que a etapa em que mais problemas podem ocorrer é antes da coleta, né? Então, se você não avisa o cliente que você está indo buscar, esse pedido não está na portaria, não está numa caixa, não está fechadinho, lacrado, com etiqueta, enfim, cada e-commerce vai ter sua particularidade. A chance de dar um sucesso é altíssima. Então, isso foi uma das coisas, inclusive, que motivou, né, a gente a ir atrás do projeto da Uelo, que era ter uma plataforma que fosse flexível, né, e, digamos, adaptável a situações diferentes, né, como é o caso da Reversa. Não, bacana. Ô Cleia, baseado nessa questão de tecnologia, né, a gente falando de tecnologia agora, que o Fernando falou aí, e voltando lá na pergunta que eu te fiz dos fornecedores, né, você falou todo aquele processo, né, de prospecção até homologação, né, e até o fornecedor começar a atuar realmente. E você falou que tem uma etapa lá que vocês, né, realmente vê como é que está essa aderência na relação à integração, né? Como que você vê, né, nos fornecedores, né? Como que os fornecedores devem se preparar, né, para entrar nessa nova tendência, né? O que a gente percebe, Daniel, é que o mercado ele tem muitos fornecedores, né? Tem muitas transportadoras, tem muita gente querendo, né, trabalhar com last mile, querendo atuar em centros urbanos também, né? Até muito mais aquecido do que nas outras operações de first mile, middle mile. Mas nem todos esses fornecedores eles estão qualificados para trabalhar nessas operações de last mile, porque como o Fernando colocou aqui, é uma operação nervosa, é uma operação complexa, né? É uma operação com volume, com prazos apertados, então é uma operação crítica, vamos colocar assim. E infelizmente nem todos os fornecedores, embora queiram, mas nem todos estão prontos para essa operação. E o que seria esse pronto? Na nossa visão aqui, não precisa estar totalmente pronto, mas precisa querer ficar pronto, né? Não precisa estar totalmente qualificado, porque entendo que cada empresa, cada e-commerce, cada marketplace tem as suas regras, seu padrão de seus níveis de serviço, enfim, mas ele precisa pelo menos querer melhorar. Ele precisa estar atualizado dentro daquilo que a gente entende que é necessário para o nosso negócio aqui. Então, como é que ele fica pronto? Na nossa visão aqui, a gente entende que esses fornecedores eles precisam investir basicamente em 3 coisas, assim, que seriam 3 alavancas, né? A questão da comunicação, e aí quando eu falo comunicação, a comunicação de dados, mas é também a comunicação verbal, a comunicação através do relacionamento entre as duas empresas, né? A questão da gestão, e aí reforço o que o Fernando falou aqui, a gestão ela está muito mais ligada a processos, ter processos estruturados, organizados, que nos possibilitem
avaliar se os indicadores estão vindo bem, gestão por indicadores, né? Não é só eu acho que aconteceu isso, ou aquela região normalmente acontece isso. É o que é que os dados estão mostrando sobre aquilo. Que a gente toma muita decisão baseada nesses dados. E a questão do relacionamento, né? Que eu já falei algumas vezes aqui, o fato dos fornecedores de verdadeiramente quererem melhorar com a empresa que está cobrando essas informações, cobrando esses processos, cobrando essa qualidade. Então, eu diria assim, de forma resumida, como é que eles devem se preparar? Buscando fortalecer esses pilares, a comunicação, a gestão e o relacionamento. E ainda de forma mais prática, o que eu posso trazer aqui para algum fornecedor ou potencial fornecedor que esteja nos assistindo, é que invistam em ferramentas de integração de dados, porque esse é um caminho já sem volta, né? Como o Fernando colocou aqui, é muito difícil você fazer a gestão de um volume tão grande e tão complexo de dados se você não tiver uma ferramenta que te apoie nisso. E aí a ferramenta você escolhe como aquilo que cabe para a sua empresa, né? Aquilo que cabe para a sua operação. Mas isso já é para nós um requisito indispensável. A questão do investimento, de ir atrás, de trabalhar com essa integração de dados, com essa comunicação de dados, né? Com relação à gestão, já falei anteriormente, mas muito voltado para a qualidade dos processos, a qualidade dos indicadores, porque isso também vai refletir na qualidade das informações que numa ferramenta você só vai automatizar. Se você não tiver um processo organizado, não adianta você ter uma ferramenta, porque você vai carregar informações erradas, você vai automatizar um processo errado. Não é esse o objetivo. E a questão do relacionamento mostre-se disponível, mostre-se verdadeiramente um parceiro que quer construir junto, que quer crescer junto, que quer fortalecer os seus pontos que precisam de um desenvolvimento, porque, no fim, você, fornecedor, transportador, é você que está na ponta e tenha o conhecimento daquilo que não funciona e daquilo que funciona bem. Então, se você traz isso para nós também, a gente juntos podemos sentar, podemos estabelecer um plano, desenvolver um plano conjunto de que vai melhorar para os dois lados e especialmente para o cliente. Então, em resumo, seria isso. Não, bacana. Tem tudo a ver com a cultura da própria organização, né? Ela tem que ter o processo, ela tem que ter processo, mas também tem que ter uma cultura do algo novo, né? Tá surgindo algo novo e preocupar com isso, né? Não se acomodar, né? Ô, Fernando, Exato. essa resposta que a Cleia deu, se pensando em tecnologia, tem algum tipo de auxílio, né? Nessa implantação, né, por exemplo, o fornecedor tem a vontade, mas ela não tem ainda. Quando vai fazer o processo de integração, tem algum auxílio, algum treinamento, né? Falando assim, bem de maneira bem básica mesmo, né? Vamos falar assim, eu tenho vontade, quero, o fornecedor vai ser, ele tem vontade, ele quer, e aí vocês entram, tem algum tipo de preparação que é feito? Olha, tem sim, tem bastante treinamento, preparação, mas tem um ponto que a Cléia falou que eu super concordo, que acho que o parceiro, seja um parceiro pequeno ou grande, ele precisa querer, né? Ele precisa reconhecer que ele precisa e preferencialmente valorizar, né? Acho que a partir do momento que ele entende que as ferramentas vão ajudar ele a operar melhor, e operar melhor significa gastar menos, inclusive, usar menos recurso, ter menos dor de cabeça, e com isso, né, dependendo da plataforma, se conectar melhor com o cliente, né? Você saber o que está acontecendo na ponta e todos esses dados, né? Porque querendo ou não, hoje a gente tem um problema no nosso dia a dia que fugindo da logística, que a gente tem muito dado à disposição, há uma dificuldade de saber o que fazer com isso, né? Então transformar o dado em informação é um outro desafio, mas se esse parceiro tiver a ferramenta, tiver uma conexão com o cliente, gerar dados, né? E estiver preparado para, enfim, para olhar para esses dados, transformar isso numa informação, numa ideia, numa decisão, ele vai estar preparado para dar os próximos passos do negócio. E acho que isso facilita muito a integração com outras empresas, inclusive acho que com a própria empresa da Cleia. Isso vale para a gente também opera com
com transportadores, né, que prestam fornecedores que prestam serviço para a gente em algumas regiões, e a gente busca parceiros que, de fato, valorizem isso. Ele não precisa, na verdade, ser um especialista nisso, a gente só gostaria de ter uma mente aberta ali para algo diferente. A gente está no mercado que fazer como se fazia nos anos 90, por exemplo, fazer roteirização por cabeça de CEP, é um negócio que não cabe mais. Né? Talvez em alguns casos muito específicos, mas no geral não cabe mais. Né? O negócio está muito dinâmico. Né? Então, a gente busca, no geral, né, saindo um pouco da tecnologia, quem realmente quer se transformar, quer fazer diferente, quer, enfim, gerar mais valor para a cadeia e para os parceiros. Não, bacana. Você queria falar alguma coisa, cara? Não, só estava concordando ali com o que o Fernando estava falando. Eu gosto desse termo de ter a cabeça aberta aí para construir junto, né? Porque às vezes, talvez a gente bota uma pressão aí que o fornecedor tem que estar pronto e não é bem isso. Se estiver pronto, é muito melhor. É o ideal, né? Mas, na verdade, a gente sabe que não é bem assim, né? Então, se ele estiver com a cabeça aberta, disposto a construir, a melhorar, mostrar esse interesse, estar engajado nesse tipo de operação, ele tem apoio, ele tem suporte de vários lugares, mas ele precisa querer. Não, bacana. Bom, pessoal, né? Quem está nos acompanhando, a gente está chegando aí, né, ao fim aí do nosso bate-papo, né? E eu queria perguntar para a Cleia e para o Fernando, né? Baseado nesse tudo que nós falamos até agora, né? Pedir para vocês deixarem uma mensagem ou dica, né? Ou sugestão para as pessoas que estão aqui nos assistindo, né? Com certeza ela podem ter aqui pessoas que, né, que têm essa dificuldade, né? Pode ter fornecedores aqui acompanhando, pode ter aqui gestores, né, de organizações que estão precisando realmente de melhorar aí a sua atuação dentro do Last Mile, né? Qual dica que vocês deixam, né, para essas pessoas que estão nos assistindo, né? Quer começar, Fernando? Pode ser. Acho que uma dica importante acho que não tenha medo, né, de transformar, de mudar, de tentar algo diferente. Né? A gente, sendo um pouco redundante aqui, né, a gente está numa fase de mudança. Né? Eu acho que uma boa dica pode ser olhar um pouco para fora até mesmo do Brasil, olhar um pouco para a China, para os Estados Unidos. Querendo ou não, a gente tem aí alguns de 5 a 10 anos aí na frente em termos de e-commerce e uso de algumas tecnologias, cada vez menos, né, essa aproximação está ficando cada vez mais, enfim, está cada vez mais próximo e mais rápido, né, para a gente ter acesso a tecnologias externas, mas eu acho que é um bom exemplo de como ecossistemas mais evoluídos de logística, até mesmo de conexão com fornecedores, pode caminhar aqui no Brasil. Então, acho que é uma boa referência de como vai funcionar, mas também buscar soluções, né, adaptadas ao mercado local, que possam ajudar a operar melhor, se conectar melhor com o cliente e te ajudar nos próximos passos e que não deem dor de cabeça. Né? Acho que instalar plataformas e se conectar melhor aos seus clientes não deveria ser uma dor de cabeça, deveria ser uma solução para que você possa, de fato, crescer de forma mais acelerada. Né? Então, daqui, se a gente fizer esse papo aqui daqui 2, 3 anos, certamente vão ter outras novidades. Então, esteja com a cabeça aberta, né, como também a Cléia tinha reforçado, para coisas novas, porque tem muita coisa diferente vindo aí. E lembrando, os clientes são os nossos chefes, né? Então, preste atenção neles, porque são eles que ditam o ritmo e a tendência do que vai acontecer. Bacana. Eu sei, Cléia. Na mesma linha aqui do Fernando, eu acho assim, se a gente lembrar que os clientes, eles estão todos, os nossos clientes são os mesmos clientes do Fernando, que são os mesmos clientes de outros grandes marketplaces. Todos eles querem a mesma coisa, né? Eles querem visibilidade, eles querem ter o poder de decisão, inclusive da entrega, né? Eles querem informações. Então, todos os clientes querem as mesmas coisas. Todas as empresas, especialmente as empresas varejistas, estão buscando atender esses mesmos clientes. Ou seja, eles estão buscando os mesmos perfis de parceiros que atendam a esses clientes. Então, não tem muita outra alternativa, né? Ou você se prepara e atende essa demanda que já está estabelecida, ou, infelizmente, se vai ficando para trás
e é uma pena, porque é um mercado que ainda tem muito para crescer. Ainda a gente tem muita oportunidade aqui. Então, o recado que eu diria é assim, ó, não se acanhe, né? Parece difícil, parece muita coisa, mas vai dando um passinho de cada vez, com consistência, com qualidade, criando uma credibilidade nas suas entregas, nos seus processos, nas suas relações, e aos poucos vai se fortalecendo e criando essa robustez que é necessária. Mas não seja teimoso, não queira achar que coisas que funcionaram até agora vão continuar funcionando, porque o cliente mudou, né? E a gente precisa se adaptar a esse nosso cliente e atender esse nosso cliente, que mudou e continua mudando. Então, cada vez mais vai querer mais coisas e nós estamos aqui exatamente para isso, para atender os desejos desse nosso cliente. Não, bacana, né? Esses 2 anos obrigado, Cleia, nesses 2 anos que o Fernando falou, nessa transformação está tão exponencial, né, que, nossa senhora, 2 anos até muito, né? Você pensando aí até na experiência aí no cliente, sendo estudada e avaliada pela inteligência artificial, né? Então, é uma coisa que a mudança aí está acontecendo de maneira muito rápida, né? Então, eu acredito que tanto os fornecedores como as organizações, elas têm que estar atenadas realmente às tendências e ao que o cliente está querendo. No fritar dos ovos, né? O que a gente está querendo falar aqui é isso. Se atente ao que o cliente está precisando, né? As demandas que ele está querendo, e você vai estar no caminho certo, no final das contas, não é isso ou não? É isso aí. É isso aí. Bom, pessoal, eu queria, né, agradecer, estamos chegando ao final aí do nosso painel, eu queria agradecer ao Fernando e à Cleia, né, pela disponibilidade de estar aqui conosco, de debater aqui com a gente durante esse tempo, né? Gostaria de expressar nosso profundo agradecimento a vocês, tá? Vocês abrilhantaram aqui nosso painel, né? Agradecemos de coração, tá? Vocês estarem aqui com a gente. E agradecendo também aos participantes, né, que nos acompanharam nesse painel, né? Esperamos ter ajudado, auxiliado, né, que o assunto tenha tido sentido para vocês, tá? Continue nos acompanhando. Nós estamos na 9ª edição, daqui a pouco vai ter a 10ª edição, previsão para outubro, tá? Continue nos acompanhando na RogConf. Obrigado mesmo de coração. Obrigado, Fernando. Obrigado, Cleia. Sucesso para vocês aí, tá? Um abraço, pessoal. Obrigado. Obrigada. Nossos clientes costumavam organizar o recebimento dos caminhões para carga e descarga através de planilhas. E isso era um caos. Formava-se filas de caminhões, pagava-se diárias, multas e também estadias. E a equipe de logística não tinha tempo para mais nada. E nem para um cafezinho. Já vou. Mas a boa notícia é que o sistema de agendamento de carga e descarga da Fretify finalmente trouxe a solução. Leve o veículo certo para a doca correta no horário agendado. Elimine atrasos e filas desnecessárias na sua portaria. Temos um sistema de gestão de docas e pátio com o melhor custo-benefício do mercado. Viemos para facilitar a vida do profissional da logística. Mais de 8.300 profissionais da logística já utilizam a Fretify. Junte-se a nós, solicite uma demonstração. Olá, somos a Log School, a escola de logística que reúne profissionais com experiência de mais de 20 anos em logística. Com nossa metodologia de estudar, praticar e transformar, garantimos o acesso à educação inclusiva, de qualidade e equitativa. Temos conteúdos verticais de especialização para aperfeiçoamento profissional, soft skill para desenvolver habilidades em comunicação e hard skill para conhecimentos em ferramentas profissionais de logística e supply chain. Tudo isso em uma plataforma online, prática e acessível, com professores atuantes em diversos cursos corporativos, universitários e até de pós-graduação em diversas instituições. São mais de 4.800 alunos transformados, mais de 570 aulas e mais de 300 horas de videoaulas, e muito mais números. Foque na experiência do seu cliente e deixe que a Log School prepare seu time. Venha para a Log School.